Estamos em festa, 31 anos, 31 anos de histórias, muitas histórias para contar, muitos que chegaram aqui ainda bem novinhos, uns nasceram aqui nesse período, cresceram neste lugar, se casaram talvez neste lugar, pastor Jorge tenha feito o casamento, tenha apresentado os seus filhos, né? Assim como foi lá em Vila Nova, né? Com 21 anos que nós fizemos lá, e já temos bastante história. Imaginem vocês aqui com 31 anos, deve ter muita história boa para contar. Eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus pela fidelidade do povo de Deus que, né, permanece fiel, continua na presença de Deus, continua compromissado com essa família local, com essa igreja local, e eu louvo a Deus por tudo isso. Amém? Então vamos ficar de pé, trago um abraço lá da nossa igreja. Eu quero, primeiramente, abrir em 1 Coríntios, capítulo 6, nós estaremos lendo alguns textos. 1 Coríntios capítulo 6, que diz assim no versículo 19, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em você e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela tua palavra que é viva, é rica e é eficaz. Venha sobre nós o teu Santo Espírito, abra nosso entendimento, Pai, que ao ouvirmos a tua palavra de poder, possamos sair daqui fortalecidos, alimentados, avivados. Trabalhe em nós, somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Vem e faz o Teu querer em nossas vidas. Prepara os nossos corações como uma terra fértil, para que a semente que é a Tua palavra possa cair sobre ele e venha a produzir muitos frutos, ó Pai. Eu Te louvo e Te agradeço por isso, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Podemos sentar. Nós vamos ler sobre uma história, e eu comecei lendo esse versículo, porque nessa história que nós vamos, ler juntos, nós vamos entender que tudo foi criado para a glória de Deus. A sua vida, ela foi criada para glorificar a Deus. O maior propósito em nós é para que todos nós venhamos a glorificar a Deus, em tudo que nós fizermos. Em tudo que nós fizermos, a Bíblia também vai falar sobre tudo que você fizer, faça como ao Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então essa é uma verdade que a Bíblia, nos informa. Outra importante verdade para nós é que a palavra de Deus tem poder. A Bíblia diz, Isaías vai dizer que é impossível nós sermos expostos à palavra de Deus e que algo novo não aconteça. É impossível. Isso só se torna possível mediante as condições que nós nos encontramos. Se nós viemos a esse lugar com um coração totalmente desejoso de ouvir e de sermos abençoados, com certeza Deus nos abençoa. Então, a preocupação está em nós, de como nós estamos aqui hoje, totalmente envolvido no que nós estamos fazendo, com os corações abertos, desejosos de ouvir a palavra que é de Deus e a palavra que tem poder. E uma outra verdade importante para nós é sobre a soberania de Deus. Todas as coisas colaboram para que as coisas aconteçam segundo a vontade de Deus. Ele é soberano e tudo acontece
né? Como nós cantamos aqui, não cai nada, uma folha sequer que Ele não conheça, não cai um fio de cabelo de nossas cabeças que Ele não tenha o controle. Então, essas três verdades, há poder na palavra de Deus, né? Pois tudo o que foi escrito no passado para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, tudo o que está na palavra de Deus é que nós necessitamos para ser aplicado em nossas vidas. Agora nós vamos a uma história muito conhecida, com muitos personagens que tem muito para nos ensinar sobre esses princípios que foram falados. A soberania de Deus, quando Deus quer realizar algo, Ele realiza e não tem nada que impeça-o de fazer isso, né? A centralidade de Deus, o poder das Escrituras em nossas vidas, o poder da autoridade de Deus em nossas vidas. Agora vá comigo até 2 Reis, vamos até 2 Reis, o capítulo é o 5, 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ver como isso acontece na prática, numa história contada. A soberania de Deus sendo colocada, né? A autoridade de Deus, o desejo de Deus de glorificar o nome dEle, sendo trazido à realidade. E nós vamos ver que Deus trabalha numa situação onde nós temos 6 personagens diferentes, 6 pessoas, 6 grupos de pessoas que vão estar envolvidos nisso, e o propósito de tudo isso é que Deus vai realizar o seu querer e que o nome dele vai ser glorificado, e ao acontecer isso, aquelas vidas serão abençoadas. Deus fica com toda a honra, com toda a glória, e nós ficamos com os benefícios de poder participar desse processo, de sermos abençoados por Ele. Então, 2 Reis, capítulo 5. Vamos começar a partir do versículo 1, é uma história que você já conhece bastante, mas vamos ler. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo essa carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus? Como pode, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu possa curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: porque o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada,
e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Álbana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpos? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como uma pele de criança e ficou limpo. Só até aqui, nosso Deus, te louvamos, Senhor, pela tua palavra que é viva, rica e eficaz. Venha sobre nós o teu Santo Espírito, fique à vontade neste lugar. Este lugar te pertence, nossas vidas te pertencem. Então trabalhe em nós, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, e que todos digam amém. Uma história bem conhecida, mas uma história que, quando nós olhamos o fim dela, o objetivo é: Deus está no controle de todas as coisas, e o nome do Senhor será glorificado. Esse é o final dessa história. Assim como a nossa história, que todos nós contamos com o decorrer das nossas vidas, tudo vai, nos conduzir para isso, para mostrar que existe um Deus de poder, e que as nossas vidas que foram compradas pelo sangue de Cristo, o propósito de cada um de nós é de glorificarmos a Deus, de exaltarmos a Deus. E quando nós vivemos e entendemos esses propósitos, nós certamente agradamos o coração de Deus. E aí, quando nós olhamos aqui para os personagens, que são muitos, nós vamos aprender lições importantes no processo de Deus glorificando o nome dEle, através de pessoas, começando pelos reis que nós temos aqui: o rei da Síria e o rei de Israel. O rei da Síria, para nós conhecermos um pouquinho mais sobre ele, no versículo 18 vai falar um pouco mais sobre o rei da Síria, capítulo 5, que nós lemos o versículo 18, diz assim: mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa: quando o meu senhor, se tratando do rei da Síria, o que escreveu a carta, o rei entrar no templo de Rimom para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver que me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este teu servo por isso. Então, quem é o rei? É o idólatra. Quem é o Deus desse rei? Não é o Deus de Israel, é o Rimom, aquele a quem ele se prostrava, a quem ele se colocava nas suas orações. Então nós sabemos que esse rei é um rei iníquo, é um rei que serve a um outro Deus, mas ele faz parte desse processo, ele faz parte dessa história, e Deus vai mostrar o quanto ele é soberano, o quanto a palavra de Deus, ela nos conduz a esse entendimento que Deus conduz os corações, independente de quem sejam. Deus, quando Ele tem os seus propósitos, não há quem o impeça. Então Ele vai trabalhar no coração desse rei, para poder facilitar, a vida de Naamã. Mas na verdade não é Naamã que Ele está favorecendo, Ele está pronto a fazer com que o nome do Deus Altíssimo esteja sendo glorificado, através da cura que vai haver, através de Naamã, que vai entender que o rei, o Deus que tem poder, não é o rei, não é o Deus que ele serve lá, mas é o Deus Todo-Poderoso que habita em Israel.
Então o nome de Deus vai ser glorificado, e esse rei, assim como o faraó, assim como muitos outros homens que tiveram os seus corações endurecidos apenas para servir ao Senhor, apenas para dar continuidade a um processo de glorificar o nome do Senhor. Quando o povo sai do Egito, aquele coração daquele homem é endurecido, e então libera Moisés para conduzir aquele povo. Depois o seu coração, acaba voltando atrás, mas primeiro Deus endurece para que ele libere, Deus trabalha naquele coração para que ele possa liberar o povo para sair da escravidão do Egito. Então quando Deus decide, não tem quem possa dizer não, e isso é confortante para nós, saber que para Deus, quando Deus quer ser glorificado, e quando Deus, Ele quer mostrar que Ele é soberano sobre a situação, não tem quem possa impedir. Quando Deus quer trabalhar na vida da gente, não tem quem possa impedir. E é isso que nós vamos ver aqui. Então esse rei era um rei iníquo, e esse rei tinha o seu Deus, mas Deus faz com que ele autorize e ainda envie carta para que ele possa levar ao rei de Israel. Então um homem que está sendo ali movido por Deus, não pelo seu coração amolecido, porque para ele não era nada bom ele liberar o seu homem de confiança para que fosse curado numa terra distante, e mais, por um outro Deus que não era o que ele estava servia. Não era do agrado dele e não era algo prazeroso para ele. Talvez fosse muito humilhante para ele. Ele serve a um Deus que não pode curar Naamã. Mas Deus está trabalhando nessa situação. E ele então amolece esse coração, e esse homem permite que Naamã saia dali para ir numa terra distante, para encontrar um Deus que não é o dele, para que possa ser curado. E existe um outro rei que nos ensina coisas também bem confusas, o rei de Israel, que vai dizer no versículo 7, quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo. Ele rasga as suas roupas, porque ele tem um pensamento na cabeça dele, ele tem as suas ideias, e aí vai dizer no versículo seguinte, por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou de dá-la? Porque este homem envia a mim um homem para que eu possa curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Um homem, um personagem que faz parte desse processo. O que esse homem ensina para nós? Um homem pessimista? Um homem com pensamentos confusos? Um homem que imagina coisas e conduz as situações para o pior cenário? Muitas vezes nós vivemos isso. O diabo tem prazer de dar os tiros de inquietação dele. Tiros de inquietação que muitas vezes são mentiras, são situações que não existem e que o diabo levanta na mente da gente, e a gente começa a se desesperar com coisas que nós nem sabemos se são verdades ou não. São situações no corpo físico que nós acabamos sentindo, e aí começa aquele desespero, será que é isso, será que é aquilo, será que é o pior, será que eu vou morrer? E aí nós começamos a deixar isso entrar no coração, e até que se tenha uma posição do que verdadeiramente nós temos, nós vivemos abalados, assustados, amedrontados. O diabo leva vantagem muitas vezes nas nossas vidas durante, às vezes, horas, durante dias e às vezes durante muito tempo. Ele consegue afetar a nossa mente, o nosso coração. Esse rei, ele vai ter pensamentos, ele vai pensar em uma guerra, ele vai imaginar que algo está para acontecer, e com isso ele fica com medo, rasga as suas vestes. Como um rei, traz uma insegurança para o povo, porque o povo, vendo o rei naquelas condições, imagina, vem coisas ruins aí. Então a posição desse personagem aqui, um homem que não tem uma intimidade com Deus, é um homem que é
o rei de um povo que tem um Deus poderosíssimo, um rei que já tinha experimentado coisas tremendas, vitórias, situações bem, coisas bem difíceis que enfrenta e que vence, mas que agora se abala com um tiro de inquietação de algo que ele entende de uma forma errada. Um homem que conhecia o Deus de Israel. E aí eu preciso pensar sobre esse personagem em relação a mim. O quanto eu conheço esse Deus, o suficiente para não me deixar abalar com esses tiros de inquietação de Satanás, com essas mentiras que Satanás lança, com essas coisas que nós ouvimos e não temos nem certeza se são verdades e abalam o coração da gente, pela falta de confiança, de fé que nós muitas vezes temos e nós não conseguimos sustentar e acabamos rasgando as nossas vestes, deixando que o medo penetre em nossos corações de tal forma que nós não produzimos, somos paralisados. O quão de tudo isso, tem a ver com a gente. Então eu preciso refletir sobre isso. Eu preciso entender um pouco sobre essas questões, sobre esse processo de Deus na sua caminhada. Eu preciso estar atento aos acontecimentos, para que eu não me deixe levar por situações que nem existem. E o pior de tudo isso é que ele, sendo um rei de Israel e conhecendo o Deus de Israel, ele deveria ter uma outra postura, ele deveria ter uma outra condição, ele deveria pensar: olha, nós estamos diante de uma grande oportunidade de fazer com que o nome do nosso Deus seja exaltado. Deus está permitindo que esse rei envie Naamã e Deus será glorificado. Nós não conseguimos olhar as coisas com um olhar que deveríamos. Muitas vezes nós deixamos penetrar em nossos corações sentimentos que não têm sentido e deixamos de fazer parte de um processo maravilhoso, que é de que o nome do Senhor seja exaltado e que nós venhamos a fazer parte disso. Neste cenário, esse rei não faz parte disso. O nome do Senhor não será glorificado através dele, porque ele não está fazendo parte do processo. Os seus pensamentos, os seus desejos, o seu conhecimento, a sua intimidade não alcança o que Deus está fazendo. E aí vem um principal, que nós poderíamos dizer que é o principal, que é Naamã, mas que também não é ele sendo o principal de tudo isso. Ele faz parte desse processo. Deus está para fazer algo tremendo na vida dele, uma cura que não é literalmente a lepra. A lepra não é o pior problema de Naamã. Naamã precisava aprender a glorificar a Deus com a sua vida. A lepra era apenas um meio que Deus permitiu para que Naamã aprendesse sobre humildade, sobre não ser soberbo, sobre não ser orgulhoso. Naamã, ele vai aprender essa lição e no final ele vai dizer: olha, existe um Deus em Israel. Não é Rimon, o Deus poderoso, é o Deus de Israel. E Naamã, ele vai se dobrar diante desse Deus, ele vai fazer um pedido. Então no versículo 17, então Naamã disse, capítulo 5, versículo 17: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Esse é o propósito de Deus na vida desse personagem, de transformar a mente, o coração, de trazer a ele, além de uma cura de uma enfermidade, mas a cura da alma, uma libertação para ele. Deus tem um propósito maior nessa história, onde envolve tantas questões, tantas pessoas. Ele está fazendo com que o nome dele seja glorificado. Se nós olharmos para a nossa história, lá de 21 anos,
e aqui de 31 anos, você não tenha dúvida de que o maior propósito de Deus, por mais que coisas tremendas tenham acontecido nesse lugar, é que o nome dele tenha sido exaltado. Todas as experiências difíceis que nós passamos e todas as experiências boas, todas elas contribuem para que o nome do Senhor seja glorificado. E se nós, no decorrer das nossas vidas, não entendemos isso, não valeu a pena. Eu preciso ter essa convicção. Eu fui criado para exaltar e glorificar o nome de Deus, e tudo que acontece em minha vida, Deus precisa ser glorificado e exaltado. E aí, quando nós olhamos, Naamã tem uma série de coisas que vai acontecer com ele. Naamã era um homem arrogante, porque ele tinha muito poder, humanamente falando. Ele era o segundo, além do rei da Síria, tinham muitas batalhas vencidas, era reconhecido, era um comandante de guerra, tinha as suas credenciais, mas, apesar de tudo isso, ele ainda precisava de se dobrar diante de Deus. Com tudo que ele tinha conquistado, ainda faltava o principal, era ter uma vida com Deus, era reconhecer o senhorio de Deus na sua vida. Ou seja, de nada que ele tenha conquistado, e isso para nós é importante, de tudo que nós conquistamos nesta vida, por mais importantes que sejam, mas o maior valor em nossas vidas, aquilo que nós temos de mais importante, precisa ser o Senhor Jesus. Como nós cantamos aqui, Ele é o centro de tudo. Se nós conquistamos coisas maravilhosas, mas se nos falta ter uma intimidade, uma vida de experiência com esse Cristo, nos falta tudo. Naamã tinha muita coisa, mas na verdade ele não tinha nada. Faltava a ele o principal, e Deus está trabalhando nisso. Então Naamã, ele vai até aquele lugar, ele ouve o que a sua serva diz, e ele vai até aquele lugar, mas ele vai cheio de dinheiro, cheio de ouro, cheio de prata, ele está pronto a comprar a sua cura. Ele acha que o poder, o dinheiro, daria a ele esse direito. Então ele leva uma riqueza enorme para entregar para Eliseu, para que ele ficasse curado. Ele não vai com o coração contrito, ele não vai para lá e dizendo, olha, eu vou para lá porque eu creio nesse Deus, e lá eu vou me derramar em arrependimento, e algo vai acontecer. Ele vai com a sua altivez, com seus cavalos, com seu ouro, com a sua prata, para na porta da casa de Eliseu, e nós vamos ver que a intenção era de dar tudo isso para Eliseu, mas Eliseu, como homem de Deus, diz assim, eu não preciso de nada, Deus não vai favorecer isso a você, você vai levar tudo isso de volta, e vai levar a cura, vai levar a transformação, você vai levar muito mais tesouro do que você trouxe na mão, você vai sair daqui muito mais abençoado do que você pode pensar. Então, a soberba, o orgulho daquele homem estava ali sendo colocado à prova. Aí ele vai dizer, olha, eu achava que ele iria me receber, iria se colocar diante de mim, afinal de contas eu sou o grande comandante do exército da Síria, com muitas batalhas ganhas. E Eliseu vai dizer assim para um servo dele, vai lá e pede para ele mergulhar 7 vezes no rio. Essa é o contato que ele vai ter com um servo de Eliseu, e aquilo vai irritar esse homem, ele vai ficar mais endurecido, ele vai virar as costas para ir embora, achando que não foi tratado como deveria ser. Deus trabalhando, mostrando a ele a soberania, e mostrando a ele o que precisava acontecer para que o nome de Deus fosse exaltado. Então, muito interessante quando nós olhamos, sabe,
esse orgulho, versículo 9 e 10. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lave-se 7 vezes no Jordão. Eliseu não recebeu ele como ele achava que seria recebido. Deus está usando essa lepra, está usando o homem de Deus para dar uma lição em Naamã. Naamã precisa aprender a glorificar a Deus. Naamã precisa aprender a se dobrar diante de Deus e entender quem verdadeiramente ele é. É um leproso que precisa de cura. Eu preciso trabalhar isso na minha vida. Nós precisamos entender isso. É Deus quem está no centro de todas as coisas. Por mais que nós possamos construir nessa vida, nós sempre seremos dependentes dEle. Nós sempre iremos depender de Deus. Infelizmente, muitos, ao conquistarem, grandes feitos, começam a deixar Deus de lado, achando que são autossuficientes e abandonam o próprio Deus. Quanto mais Deus abençoa, parece que usa todas aquelas bênçãos que Deus dá para se distanciar de Deus. Deus está mostrando, olha, Naamã já foi usado por Deus em grandes batalhas, venceu grandes batalhas, é um homem que tem ali, sabe, o seu mérito, mas ele precisa se dobrar diante de Deus. E esse é algo, sabe, mas Naamã também teve algo importante em que ele fez, que precisa ser ressaltado. Versículo 12, ele no finalzinho ele diz: deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito algo, coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. No decorrer da história, eu preciso estar atento aos bons conselheiros. O nome de Deus é glorificado e muitas vezes Deus trabalha com pessoas aconselhando para que isso seja uma realidade e para que nós venhamos a ser beneficiados, para que nós sejamos abençoados. Deus coloca aqueles homens como conselheiros dele. E Naamã, talvez em outro momento não desse crédito. Eu sou o comandante, eu não vou ouvir nada que alguém que esteja abaixo de mim esteja me dizendo para fazer. Mas Deus está trabalhando, Deus está amolecendo aquele coração. E Deus usa pessoas, muitas vezes, para nos abençoar. Eu preciso estar atento. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros existe o quê? A verdadeira sabedoria. Eu não tenho todo o conhecimento, eu não sou dono de toda a verdade. Eu não posso agir eu não posso pensar, muito menos agir dessa forma. Eu preciso estar atento ao que Deus está falando. E a Bíblia diz que a maneira como Deus edifica a sua igreja é através de pessoas. Os talentos, os dons que Deus derrama sobre cada um de nós, exatamente para edificarmos uns aos outros. Os talentos que Deus nos dá, os dons que Deus derrama sobre a sua igreja, é para que nós venhamos a nos fortalecer, a podermos ser abençoados um com o outro, um abençoando o outro, as palavras que nós falamos, dirigimos uns aos outros. Esse é o meio. Deus trabalha com pessoas para nos abençoar, pessoas movidas pelo seu Espírito. E esses homens então vão dizer: olha, para com isso, Naamã. Por que você não ouve o que o profeta está dizendo e não se submete? E ele então finalmente cede e mergulha naquelas águas e fica curado. Mas tem outro personagem muito importante em toda essa história, que é essa menina, essa serva,
que ela vai dizer, né? Versículo 2: tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele a curaria da sua lepra. Uma menina, não tem nome, não se fala mais sobre ela em toda a Bíblia, ela é citada apenas aqui. O que a gente aprende? Muitas vezes, para o nome de Deus ser glorificado, algumas coisas que nós não entendemos e que talvez nós nem venhamos a aceitar, possam acontecer na vida da gente. O que nós fazemos com a dor, o que nós fazemos com as perdas, com as tristezas, aonde nós encaixamos tudo isso? Será que nós acusamos Deus de ser perverso conosco, de permitir que situações difíceis aconteçam na vida da gente? O que aconteceu com essa menina? Nós sabemos que era uma prática, né? Quando um povo invadia o território de outro, levavam cativo algumas pessoas para servirem de escravos para eles. Quando nós olhamos para a história de Daniel, foi um jovem levado da sua terra, tirado à força da sua terra e conduzido para servir ao rei. Sadraque, Mesaque, Abidnego, Neemias, Esdras, todos esses foram homens dessas condições. E quando nós lemos a respeito dela, essa menina foi tirada, diz que é uma menina, foi tirada dos seus pais, do meio da sua família, da sua terra, e foi levada, conduzida para um lugar distante para servir, literalmente como uma escrava, na casa de Naamã. Situações críticas na vida dessa criança, dessa adolescente, dessa jovem. Mas Deus tem um propósito. Em tudo o que acontece na vida da gente, Deus tem propósito. E eu preciso estar atento, porque no meio de uma fornalha, no meio de uma cova de leões, no meio de viver uma vida como escravo, Deus pode honrar o nome dele e nós podemos ser usados com isso. Quando Daniel foi jogado naquela cova, não teve murmuração, não teve críticas. Ele simplesmente acreditava que Deus estava no controle de tudo. E ele foi liberto daquilo. A fornalha, os 3 jovens que se recusaram a se dobrar diante do Deus da Babilônia. E agora essa menina, que está lá vivendo como escrava, mas Deus, quando tem os seus propósitos, Deus move a vida da gente, e muitas vezes a gente não entende o que Ele está fazendo, e muitas vezes nós nem aceitamos. E a primeira coisa que se faz é murmurar, é reclamar. A murmuração é falta de fé, é falta de confiar em Deus. Se nós entregamos as nossas vidas nas mãos de Deus, Deus está trabalhando. Essa igreja, a sua vida está nas mãos de Deus. E Deus está trabalhando. Eu preciso confiar nisso. Como diz aqui, Naamã confiou na promessa, na palavra do profeta de Deus. Eu preciso confiar nisso. Eu preciso descansar nisso. Como diz o salmista, como a Bíblia diz, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, nós confiamos, nós sabemos a quem nós servimos. E o resultado disso está aqui na prática. Essa menina é boca de Deus, ela não se cala, ela não tem um coração amargo, ela não permitiu que o seu coraçãozinho azedasse com tudo aquilo. Naamã que morra de lepra, e eu possa ir no enterro dele. Ela tem um coraçãozinho totalmente transformado, porque Deus está sendo glorificado, e Ele usa pessoas, independente das situações que estão vivendo.
Muitas vezes, por nós vivermos as nossas lutas, achamos que estamos no direito de não nos permitirmos ser homens e mulheres que possam abençoar a outros. Nós achamos que isso nos dá, sabe, condições de nos negarmos a falarmos de Deus, a pregarmos sobre Ele. Olha, eu já tenho os meus problemas, cada um cuide do seu. Às vezes a gente não se permite nem estar na presença de pessoas que estão vivendo os seus dramas, por achar que eu já tenho os meus. Eu não quero, não me conte, eu não quero saber, eu vou evitar essa pessoa, ela está vivendo os seus problemas e eu não quero compartilhar disso, eu não quero saber disso, porque eu tenho os meus. Não funciona dessa maneira. Eu preciso estar atento para fazer parte do processo de glorificação de Deus, independente das circunstâncias. E ela é a prova viva disso. Ela está ali, mas ela lembra: existe um Deus, e o meu Deus cura o meu servo. Ela é uma pessoa pronta para abençoar. E eu não tenho dúvida de que a vida dela também tenha mudado. Esse rei, quando olhar para essa serva, ele vai ter muito mais consideração por ela, porque graças a ela, tudo aconteceu. Eu tenho certeza que a vida dela também mudou. O rei passou a ter mais respeito com ela. Todos daquela região falavam, e hoje nós ainda falamos sobre essa menina, depois de muitos e muitos anos. Essa menina se tornou conhecida. Como é que aconteceu, Naamã? Como é que você foi curado? E ele vai ter que contar a história. A minha serva, mulher de Deus, mesmo sendo novinha, me falou sobre um Deus verdadeiro. Você entende isso? Vivendo as condições que ela estava vivendo, tinha tudo para ter um coração amargo, mas ela estava atenta. Deus está usando, Deus usou a situação dela, Deus permitiu que ela fosse levada, porque ela tinha um propósito lá. E muitas vezes nós não entendemos o que nós estamos passando, e o que nós estamos passando é para que o nome de Deus seja glorificado, mas é mais fácil murmurar. O povo de Israel nos mostrou como isso funcionava. Um povo murmurento, um povo que foi tirado da escravidão e mesmo assim, vendo milagres sobrenaturais, não conseguiram entender o quanto Deus estava agindo, os propósitos de Deus. E com isso, muitos deles pagaram com a sua própria vida, não entraram na terra prometida. O que poderia durar algum tempo, levou 40 anos, por causa de um coração endurecido, das lembranças de um passado ruim, achando que era melhor do que aquilo. Eu preciso cuidar do meu coração, eu preciso ter cuidado. A Bíblia diz: o coração é enganoso. Quando nós nos encontrarmos em situações adversas, não murmure, não reclame, peça a Deus: faz o teu processo na minha vida, faz o que tem que ser feito, Senhor. Usa-me, Senhor, mesmo no meio desse redemoinho. Fica à vontade, Senhor, trabalha na minha vida. E ela então é uma menina que vai, sabe, fazer uma diferença incrível em toda essa história. Ela vai mostrar àquele homem e a muitos outros, e a mim e a você nessa noite, que vale a pena ser boca de Deus, de ser fiel a Deus. Por mais que ela tenha ficado afastada, o coraçãozinho dela estava ligado lá no Deus Todo-Poderoso. E para finalizar, nós temos Eliseu. Eliseu não precisa de apresentação. Eliseu é o homem profeta de Deus, um homem com um olhar diferente. E eu e você, como profeta, nós precisamos ter esse olhar diferente, de aproveitar as oportunidades. O rei diz: ele vem para nos matar. E Eliseu diz:
nós estamos diante de uma grande oportunidade, rei. Essa raça, esse povo vão entender que existe um Deus poderoso aqui. Deus está nos dando uma oportunidade de glorificar o nome dEle, de exaltar o nome dEle de uma forma que todos irão falar sobre isso. E ele tinha razão. Aqui estamos nós contando essa história. O olhar diferenciado das situações que nós vivemos. A intrepidez, a ousadia que precisa haver num homem e numa mulher de Deus, independente das circunstâncias. Eliseu vai, no versículo 8, mas quando Eliseu, acompanhe comigo aí, versículo 8, mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei. O profeta, com ousadia, para dizer a um homem poderoso, um rei de Israel, por que o Senhor rasgou as suas roupas? Ele sabia o porquê. Era sinônimo de medo, de fracasso. Por que você rasgou a sua roupa? Rei de Israel, conhecendo o Deus que nós servimos, por que você rasgou as suas roupas? Mandou dizer ao rei, por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Autoridade, intrepidez, ousadia, fruto do Espírito em nós. Deus, através do seu Filho, entregou o seu Filho para morrer por nossas vidas, para que nós tivéssemos ousadia, intrepidez, confiança. Eu preciso desfrutar disso. Nesse processo de glorificar a Deus, eu posso e devo viver com ousadia e intrepidez. Deus está no controle de tudo, Deus está trabalhando. Eu posso não entender, mas Deus está trabalhando. Não convém a nós querermos entender os planos de Deus. Você não vai alcançar. Isaías vai dizer, os pensamentos de Deus são muito mais altos do que o nosso. Você não vai entender, então obedeça, viva, desfrute disso, faça parte do processo de você ser também usado por Deus para que Ele seja glorificado e exaltado entre as nações. Eu não tenho que entender, eu só preciso confiar, eu só preciso me entregar, desde que Ele venha. Não fica com medo não, rei, deixa Ele vir, que vai ser uma belíssima de uma oportunidade que nós teremos de mostrar a Ele que o nosso Deus é Deus de poder. Nos falta essa intimidade, nos falta essa autoridade. Jesus vai dizer assim, olha, coisas iguais às minhas e maiores, vocês farão. Será que Ele teria mentido para nós? Será que é uma grande mentira de Jesus, quando Ele fala isso para nós? Certamente que não. O problema está onde? Está em nós, de não conseguirmos ter os olhos espirituais atentos, de podermos observar as oportunidades e fazer a vontade de Deus. Filipe estava em Samaria, pregando o Evangelho, pessoas sendo curadas, coisas maravilhosas, extraordinárias acontecendo, e de repente, ele recebe uma ordem, olha, vá para uma estrada deserta e fique lá sozinho. Quando nós estamos ligados, a gente só obedece. Então ele sai de lá e vai para aquela estrada e fica lá. Imagine a cabeça dele. Eu estou no meio de coisas tremendas, eu imponho as mãos, vidas são curadas, pessoas são curadas, coisas acontecem sobrenaturais, e agora estou eu numa estrada sozinho, sem entender nada. Mas não precisa entender, você só precisa obedecer. E dali a pouco passa aquela carruagem com o eunuco.
E o eunuco, lendo Isaías, não entendia bem o que estava lendo, e então ele entendeu: eu preciso acompanhar essa. Você entende o que você está lendo? Então fala para mim, vamos conversar. E aí aquele diálogo é travado, aquele eunuco permite que ele entre na sua carruagem, e ali começa um diálogo. Dali a pouco o eunuco está dizendo: tem água ali, o que me impede? O eunuco é apresentado a Deus, o eunuco muda a sua vida. Aí nós falamos: mas poxa, ele estava fazendo tantas coisas lá em Samaria, aquele povo sendo abençoado. O eunuco, ele levou o que ele aprendeu, a transformação daquele homem para dentro do castelo, aonde não era de fácil acesso. Deus tem os seus planos, o nome de Deus vai ser glorificado lá dentro do castelo, lá onde seria impossível entrar para pregar. Aquele eunuco vai levar a sua vida como testemunho vivo, para que quem estiver com ele, ele possa pregar e possa dizer: olha, existe um Deus, hein? Deus trabalha do jeito que quer. Paulo tinha o desejo de ir para Roma como um grande missionário, entrar pela porta da frente, né? Que era o desejo dele, e um desejo nobre, e Deus não permite isso. Chegou a Roma como um prisioneiro. Talvez Paulo pudesse dizer: olha, para mim isso é uma vergonha, é uma tristeza. Eu queria chegar aqui como eu cheguei em todas as cidades, de poder ter liberdade para pregar nas sinagogas, estar livre, e agora eu chego como um prisioneiro nesse lugar. Deus tem os propósitos dele que nós não entendemos, e não precisamos entender. No final de uma das suas cartas, Paulo vai dizer assim: mande lembranças para os da casa de César. Lá dentro do palácio, dentro da prisão, o carcereiro se converteu, os guardas, pretorianos, da guarda pretoriana, conheceram ao Deus vivo através da vida dele. Pessoas tiveram acesso ao Deus de Paulo, naquele lugar que seria muito improvável da mensagem chegar. Pessoas se converteram à casa de César, que era uma casa de prostituição, de idolatria. Paulo vai dizer: mande lembrança para os da casa de César, ou seja, muitos se converteram lá dentro. Deus tinha um propósito na vida de Paulo em Roma e cumpriu. Eu preciso estar atento às oportunidades. Eliseu vê isso como uma grande oportunidade. As nossas batalhas, as nossas lutas, as nossas dificuldades são oportunidades para que o nome de Deus seja glorificado. Você pode dizer um amém por isso? Não é fácil, não é simples, mas é verdade. Eu não tenho que me importar se o vento está a favor ou se o vento está contra. O que importa é que o nome do Senhor seja glorificado e que eu seja um canal para isso. O que você tem que se preocupar nesse lugar, como membro dessa igreja, como membro dessa família, é se permitir que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida nesse lugar. Que você possa ser boca de Deus, que você possa ser um homem ou uma mulher usada por Deus. Deixar Deus trabalhar através dos dons que Ele lhe deu, através dos talentos que Ele tem entregue a cada um. Deixarmos algumas questões de lado, deixarmos de dar ouvidos a quem nós não devemos dar, e muito menos pensarmos, supormos coisas como o rei: ele vem para nos matar, ele quer guerra. Deus está enviando Naamã, porque Deus vai ser glorificado na vida de Naamã, na vida do rei da Síria e de todos, na minha e na sua. Eu preciso estar atento, eu preciso de ousadia, de intrepidez, sabe? O nome de Deus precisa ser glorificado, e a maneira como Ele faz isso é através das nossas vidas. Você glorifica a Deus, você exalta a Deus, e eu preciso entender isso. O motivo de eu ter sido criado
O motivo pelo qual Cristo entregou a sua vida na cruz e derramou o seu sangue por mim é para que eu me tornasse uma pessoa para glorificar e exaltar o nome dele, tornar o nome dele conhecido. Esse é o propósito dessa igreja, como é de Vila Nova e de todas as outras. Nós somos, membros do corpo de Cristo, e eu preciso fazer a minha parte, eu preciso honrar isso. Eu preciso estar atento às oportunidades que Deus nos dá. Mesmo que a princípio pareçam difíceis, confusas, eu preciso ter só uma coisa em mente: o nome dele vai ser glorificado. Aconteça o que acontecer, Deus será glorificado. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o para o Senhor. Nós glorificamos a Deus com a vida e com a morte. Nós glorificamos a Deus com todo o nosso ser. Que nós possamos viver essa verdade, que nós possamos desfrutar desse privilégio de fazermos parte desse processo. E certamente vocês fazem parte desse processo do nome de Deus ser glorificado em todas as vezes que nós nos reunimos aqui. Você faz parte direta disso. Você vem e glorifica e exalta a Deus, independente de como está a sua vida. Você vem e presta o seu louvor, a sua adoração a Ele. A gente não faz troca com Deus. Olha, quando eu estiver bem, quando esse vento passar, aí eu vou procurar Deus, eu vou me entregar a Deus. Quando as situações mudarem, quando eu estiver mais confortável, aí eu vou procurar a Deus. O louvor a Ele não pode faltar, independente de tudo. Que eu e você possamos aprender isso e venhamos a desejar fazer parte desse processo. O processo para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você pode dizer um amém? Então vamos ficar de pé. Pastor Jorge pode vir. Eu gostaria de orar. E a minha oração é para que Deus possa abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, para que nós venhamos a ter alegria, satisfação em fazer o que nós fazemos. Nosso Deus, aqui estamos nós. Primeiramente queremos te pedir, perdoa os nossos pecados, Pai. Limpa a nossa mente, limpa nosso coração. Tira de nós tudo aquilo que possa nos impedir, ó Deus, de fazer parte de algo tão maravilhoso, ó Deus, de fazer parte de algo tão prazeroso, ó Pai, de que o Seu nome seja exaltado em toda a terra, de que o Seu nome seja conhecido. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprirmos com a missão que o Senhor determinou para nós. Ide, pregai, anunciai o meu evangelho, fazendo discípulos. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos prontos, preparados para isso, ó Deus. Que não venhamos a perder as oportunidades que temos, ó Deus. Que não venhamos a tentar entender todas as coisas, mas que venhamos a desejar, ó Deus, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Que os nossos corpos, que a nossa mente, o nosso coração glorifique a Ti em todo o tempo. Fique à vontade em nossas vidas, ó Deus. Faz o Teu querer através de nós. Que sejamos boca de Deus onde quer que nós estejamos. Independente de circunstâncias, ó Pai. Que o nosso maior desejo seja exaltar, adorar o Teu santo nome. Que a cada dia mais essa igreja tenha esse prazer de glorificar e exaltar o Teu nome, através da comunhão dos santos, através dos talentos, os dons, edificando a Tua casa, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, eu te peço.
Ajuda-nos a aproveitar as oportunidades. Por tudo nós te damos graças, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém.